Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, nós estamos em mais uma oportunidade de um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando Josué para a Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre de 2023. Estamos na classe de jovens e adultos. Nosso tema aí, de uma forma geral, é o livro de Josué. E agora nós chegamos na nossa lição de número 4, com o título A Travessia do Jordão e Suas Lições. Nós queremos aproveitar este capítulo, para a gente estar estudando, o capítulo de número 3, que trata a respeito da passagem do Jordão. E aqui realmente existem várias lições que nós queremos aproveitar e trazer para os nossos dias agora aqui, para a nossa instrução, orientação na caminhada com o Senhor nosso Deus, fazendo aí a sua obra. Nós louvamos a Deus pela oportunidade, Na nossa leitura bíblica, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 17, eu não vou fazer essa leitura, vou deixar para vocês, professores, estarem aí lendo. E na ocasião aí da sua aula, aí você vai então fazer a leitura com a classe, se assim você achar por bem, ou até mesmo achar aí um grupo de versículos que corresponda a cada tópico da nossa lição, e aí ir fazendo conforme a necessidade. Aqui nós vamos procurar ser bastante objetivo com vocês, a fim de passar de uma forma mais clara e direta aí a essas lições que estão propostas no nosso material de classe hoje. Nós temos um texto áureo que está em Josué capítulo 3, verso 7, que diz: E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Nós temos aqui o nosso sumário da lição com uma introdução. Temos 3 tópicos que nós vamos abordar, como que é costume aí da nossa escola bíblica dominical. O primeiro, paciência para aguardar o tempo de Deus. Primeira lição, hein? Segundo, obediência às determinações de Deus. E terceiro, andar com Deus é sempre aprender algo novo, tá bom? Então, e depois nós teremos a nossa conclusão. Em nossa introdução, nós lemos: a preparação para a travessia do Jordão traz lições preciosas para nós. A primeira é a da paciência para esperar o tempo de Deus. A segunda é de aprender a obedecer às suas determinações, sempre lembrando que uma lição sempre nos leva a outra. Então, devendo ser aprendida e colocada em prática. Sempre devendo ser aprendida e colocada em prática.
Caso contrário, a experiência não será de vencedor, mas de derrotado. Muito bem, as lições serão apresentadas, assim como que aquele grupo que estava com Josué. Josué recebia as orientações de Deus e passava para aquele povo as palavras do Senhor. E aqueles que ali estavam aprendendo, e os que realmente aprendiam e colocavam em prática, tinha uma experiência excelente, maravilhosa com Deus, e ao contrário, evidentemente, daqueles que apenas ouvem a pregação, o ensino, a orientação, entra por um ouvido e sai por outro. Nesse caso aí, a experiência vai ser a do derrotado. Então, no meio do povo, existiam essas pessoas, uns que estavam dispostos ali a aprender, realmente colocar em prática, sempre lembrando que todo aprendizado que não é colocado em prática, de nada adianta. Então é como Jesus, ele disse lá em Mateus, aqueles que ouvem as suas palavras e as colocam em prática, esse é o homem prudente. Agora, aquele que ouve, como também os outros ouvem, a diferença está no não colocar em prática, aí nesse caso aí é o homem imprudente. Então vamos, através dessa lição de hoje, a lição de número 4, a travessia do Jordão e suas lições, aprendendo, transmitindo para a nossa classe e incentivando que os nossos alunos, eles coloquem em prática aquilo que nós estamos ensinando e o que nós estamos aprendendo juntos, porque senão não vai haver resultado bom para as nossas vidas. No nosso primeiro tópico, então, nós temos paciência para aguardar o tempo de Deus. Vamos fazer a leitura do material de classe. O povo estava prestes a conquistar a terra prometida, porém, ainda tinha um obstáculo natural à sua frente, o Rio Jordão. Muitas lições o povo ainda devia aprender antes de superar este primeiro obstáculo. A primeira dela diz respeito à paciência para aguardar o tempo de Deus, ou que Deus estabelece para cumprir as suas promessas, e que deve ser seguido à risca. Os israelitas se levantaram pela madrugada e caminharam em direção ao Jordão, e ali se acamparam por um período de 3 dias. Era um tempo para se observar o que havia à frente. Nós temos aqui uma referência de Hebreus capítulo 10, verso 36, que nós vamos fazer a leitura. Eu quero ler com vocês o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, e o texto vai nos dizer o seguinte, verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então essa primeira lição aqui, realmente, está bastante relacionada com esse texto aqui do escritor aos Hebreus. O contexto aí de Josué, nós temos o Rio Jordão aí à frente e que separa o povo israelita da promessa de Deus que está do outro lado, a terra de Canaã, né? Agora, no escritor aos Hebreus, nós já estamos no ponto de vista aqui espiritual e o escritor está falando a respeito da Canaã celestial. E para o povo que naquela ocasião do escritor aos Hebreus estavam passando por bastante provações também, bastante dificuldades, e o escritor também coloca para eles que eles necessitavam de paciência. Então a paciência, ela é testada, ela é aperfeiçoada no meio das dificuldades, diante dos obstáculos, das dificuldades, e aqui então eles estavam realmente precisando dessa paciência para
durante um período, fazer a vontade de Deus. Então o segredo sempre é isso aqui. No meio da paciência, daquilo que se espera alcançar do Senhor, sempre procurar obedecer a Deus. É um grande desafio obedecer a Deus no momento de dificuldade, de tribulação. E aqui, voltando para o livro de Josué, nós vamos agora fazer a leitura do próximo parágrafo e a gente vai começar a entender qual que é essa prova da paciência desse povo aqui. Então vamos fazer a leitura. Em primeiro plano está o Rio Jordão, transbordando pelas suas ribanceiras e tendo do outro lado a promessa de Deus. Nesse momento ainda não havia nenhuma orientação de Deus para o povo, de modo que assim os israelitas estavam sendo testados, tanto aqueles que estão firmes na promessa e que avistam a terra e se animam, como os incrédulos, dentre eles que se apegavam a enxergar apenas o obstáculo à sua frente. 3 dias foi o tempo suficiente para aquele povo pensar se seguiria ou não em frente. Bem, perceba um grande desafio que está diante do povo. Então Deus, através de Josué, pede ao povo que então descessem ali à margem do Rio Jordão, e ali eles ficavam acampados, deveriam ficar acampados. Quando Deus fala com que eles descessem, fossem em direção, de repente já pensavam em já descer e atravessar, o mar se abrir, ou o milagre já acontecer. Porém, o Senhor ainda faz com que eles ficassem parados ali durante um período de 3 dias. De repente você possa pensar assim, mas 3 dias é coisinha mínima, né? Pouquinho. Mas para aquele que está diante de um rio, que está transbordando pelas suas ribanceiras, e que do outro lado está a promessa, já tendo caminhado num deserto um longo período, né, de acordo com a idade que eles tinham ali. Se fosse 10 anos, os de 20, os de 30, foi o período que eles caminharam ali naquele deserto, né? No máximo, evidentemente, de 40 anos. E ali eles agora estavam prestes a alcançar a bênção, no entanto, ainda tem que esperar 3 dias. E nesse período de 3 dias não tem uma resposta, uma orientação de Deus de uma forma mais clara, mais específica. E daqui, do que nós lemos agora nesse material de classe, mexe com agora a fé daqueles que têm e também com a incredulidade dos outros. Porque estar ali parado, quem tem fé, ele está paciente, ele está tranquilo, ele está ali esperançoso. Deus vai fazer algo, Deus vai fazer algo diferente, Deus vai operar um milagre, não sei se 2, 3, 4, 5 dias, mas Deus vai fazer. Agora, os incrédulos, enquanto que os primeiros que eu acabei de citar, eles olham para a terra prometida, eles ignoram o Jordão, eles ignoram o obstáculo. Não que não existisse, estava ali diante deles também, mas eles têm uma visão além, enxerga além do problema, além do obstáculo. E aqui está o poder da fé na vida do homem, na vida da mulher, na vida do povo de Deus, que faz com que nós sempre enxerguemos um pouquinho mais adiante, tá bom? Então é isso que nós temos que fazer. Não ficar olhando para o problema, para a dificuldade ali presente, no momento, mas olhe um pouquinho mais à frente, olhe adiante naquilo que Deus ele tem prometido para nós e daquilo que Deus ele tem para fazer. Agora, incrédulo ele não consegue ter essa visão. Ele só enxerga o problema, ele só enxerga ali o rio transbordando e fica os questionamentos, quando é que nós vamos, como que vai ser, vamos ter que recuar, e enfim, né? É isso que ocorre na vida daquele que não tem nele algo de Deus, não tem ali o operar, o agir do Espírito Santo do Senhor. Então 3 dias foi esse tempo suficiente para aquele povo agora pensar a respeito de seguir
de continuar a jornada, de continuar com Deus ou não. E aí nós temos uma referência da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, e o versículo de número 3 e 4, eu vou fazer a leitura desse texto também. Leio 2, vamos ler o 2 também. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Aqui nesse caso, né, essa esperança da glória de Deus, ela vai produzindo algo mais, sempre algo mais na nossa vida. Então, esta é uma primeira lição. Vamos ser pacientes, nunca apressados, apavorados, de forma nenhuma. Sempre confiando no Senhor. Para confiar no Senhor, tem que ter paciência. E no terceiro parágrafo, ainda deste primeiro tópico, nós lemos: tal lição Jesus ensinou àqueles que queriam segui-lo. O Senhor quis que eles avaliassem o custo de tal decisão. Da mesma maneira, aquela parada de 3 dias, observando a terra prometida e o Jordão, fazia com que aquele povo trouxesse à memória as lições que seus pais lhes transmitiram a respeito da travessia do Mar Vermelho. Até então eram lições teóricas, mas agora deveriam se tornar práticas. Eu quero até recordar de algo que eu disse com a igreja aí no domingo, na pregação, e também em outras oportunidades, sempre estou relembrando isso com a igreja, a respeito do como Deus ele age. Quando ele se propõe a fazer algo na nossa vida e à nossa frente tem uma dificuldade, um obstáculo, e o Senhor espera que em nós realmente aí surja a manifestação, né? Haja uma manifestação do poder da fé, mas não é algo vago, não. O Senhor, toda vez que Ele nos coloca nessa situação, Ele sempre faz uma comparação com algo que já ocorreu em nossa vida em tempos passados. De modo que, se nós estamos sendo desafiados agora, mas nós já fomos lá atrás. E o Senhor já nos concedeu bênçãos e vitórias lá no passado. Agora, se não na nossa vida, nós podemos olhar para a própria Bíblia. Quantos exemplos nós temos aqui? Então a palavra de Deus realmente ela é fiel, ela é verdadeira, ela é real, ela é poderosa. E nesse caso, o primeiro ponto que nós temos aqui é então a avaliação aí do custo de quem está andando com Deus, de quem está desejoso de caminhar com o Senhor. Então aqui na lição nós estudamos Josué e também utilizamos aqui nesse terceiro parágrafo para trazer agora para os dias atuais, para que nós possamos aí aprender bem essa lição. Olha só, Lucas capítulo de número 9, eu também quero fazer a leitura, 9, verso de número 57 e o verso de número 58, o texto bíblico vai dizer o seguinte: e aconteceu que, indo ele pelo caminho, disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, chega um certo momento que precisa ser pensado, bem pensado, a respeito de seguir Jesus. De modo que, se o desejo de seguir ao Senhor for um desejo humano,
a motivação ela for qualquer outra motivação que não seja aí uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa, ela não vai suportar. Então aqui achava esse homem que seguir Jesus ia ser facinho, mas Jesus já coloca para ele a seguinte situação, ó: ave do céu tem ninho, raposa tem covis, mas o filho do homem aqui que você está querendo seguir não tem onde reclinar a cabeça. Pense bem a respeito do continuar. Então, lá na beira do Jordão, 3 dias observando aquele rio transbordando, sem enxergar, humanamente enxergar a possibilidade de travessia, ali foi um momento para se pensar a respeito de andar com Deus, de andar na presença de Deus, que com certeza aqueles que tinham fé estavam tranquilos. A paciência estava sendo ali testada, estavam adquirindo mais e estavam prestes a adquirir ali mais um pouco de experiência com o Senhor, né? Capítulo 14, ainda de Lucas, e o versículo agora 28 e o versículo de número 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele. Aqui mais outra lição. Avalia bem o custo. Vai realizar alguma obra, vê se tem dinheiro suficiente não só para começar, mas também para acabar. E agora com Deus, quem foi chamado por Deus, cuja motivação não é carnal, não é interesseira, tá bom? Porque infelizmente hoje tem muitos nas igrejas aí reunidas que a motivação não é a verdadeira. Ou seja, aquilo que o Senhor implantou dentro de nós, colocou dentro de nós, que é o desejo de um dia morar com o Senhor Jesus no céu de glória. E quem tem isso de Deus, o custo, ele já está avaliado faz tempo e ele vai seguir, não importa. Vai com Jesus até a morte, se for preciso. Agora, aqueles que têm outro tipo de motivação, esses não. Esses vão olhar para a dificuldade aí e vão acabar parando, né? Esta oportunidade aqui também, que faz com que a paciência ela seja trabalhada, conforme lido aqui no meio do parágrafo, nós temos o povo agora, essa é uma nova geração ali do deserto, que ouviram falar do que Deus fizera lá no Egito, abrindo o Mar Vermelho para o povo passar. Então, aquela lição para eles era uma lição teórica. E agora chegou a oportunidade deles associarem aquilo que foi falado, aquilo que foi ensinado para eles, e chegou o momento deles terem ali a experiência deles com Deus. E realmente vai acontecer. Vão vivenciar. E aí depois vão poder linkar uma coisa com outra. Como que Deus ele fez tal coisa neste momento. Então tudo aquilo que os nossos pais nos ensinaram a respeito do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é verdade. Então todas as outras coisas agora começam a fazer sentido na vida daquele povo que está sendo instruído pelo Senhor. Então esta é a nossa primeira lição a ser aprendida aqui na travessia do Jordão. A paciência para aguardar o tempo de Deus. Fique tranquilo, pois Deus tem tudo já escrito, tem tudo já registrado, tem tudo marcado. O nosso Deus é aquele que projeta, ele desenha tudo, ele acaba tudo, né, do seu projeto, depois ele vem no mundo físico executando. Basta ter paciência aí que o nosso momento vai chegar, tá bom?
Deus vai fazer algo extraordinário também através das nossas vidas e em nossas vidas, em nosso ministério, em tudo. Basta que nós aprendamos também esta lição que é a paciência. Passemos para a próxima. Segundo tópico, a obediência às determinações de Deus. Legal. Já falamos da paciência, vai guardando aí. Falamos da paciência para guardar o tempo. Vamos falar agora dessa parte de obediência às determinações de Deus. Vamos ler o material de classe. A segunda lição diz respeito à obediência que se impôs ao povo na caminhada em direção ao Jordão. O sinal de que o tempo de espera havia terminado seria quando a Arca da Aliança fosse levantada pelos sacerdotes levitas. Esse seria o tempo de o povo se colocar em marcha. Mas a ordem não era apenas seguir a arca. Antes deveria haver uma distância entre o povo e a arca, pois ela indicaria o caminho a ser seguido. O caminho este que o povo ainda não conhecia. Muito bem. Então, Josué dá a determinação para o povo. A arca, quando os sacerdotes levitas tomarem a arca e se levantarem e se colocarem a caminho, é a hora então de se levantar também e marchar. Mas mantenham distância, tá certo? Da Arca da Aliança, esta era a determinação de Deus. Vamos continuar nossa leitura. Em todo o tempo do Primeiro Testamento, sempre houve uma distância entre Deus e o povo. Assim foi em Horebe. Moisés conduziu o povo até o pé do monte, mas não até Deus. Apenas ele se chegou a Deus. Quando o tabernáculo foi levantado no deserto, ficava no meio do acampamento, em sinal de que Deus ali estava entre o povo. Contudo, o povo não podia adentrar até onde realmente Deus estava. E neste momento da travessia, a distância ainda devia ser mantida, embora a arca indicasse o caminho. Legal, nós estamos aí seguindo o caminho que Deus está mostrando. Mas o destaque aqui ainda a respeito da obediência é essa distância que havia entre o povo e a arca era a representação da presença de Deus. E o povo estava nessa distância. No comentário aqui, coloquei para vocês que no Primeiro Testamento, isso aqui é uma figura no Primeiro Testamento, de que o povo, naquele momento, ele não foi levado até a presença de Deus plenamente, de forma alguma. Moisés, aqui conforme no comentário do nosso material de classe, representa aqui a lei, representa aqui o Primeiro Testamento, representa aqui essa dispensação que é a da lei, que o povo, embora o povo visse toda aquela glória, aquela majestade, aquela grandeza, mas eles não se achegaram a Deus naquele momento, naquele período, tá certo? Ainda não era para o povo se achegar, se aproximar. Deus já havia reservado isso um pouquinho mais para frente. Mas naquele momento o povo precisava obedecer. Então, se Deus marcava limite para o povo, ali estavam então aqueles que obedeciam. Agora, sempre existiam aqueles que sempre questionavam, sempre iam um pouquinho mais. Aí está o perigo, né, de nunca obedecer a palavra de Deus. Isso precisa ser colocado. Infelizmente, há uma desvalorização muito grande com os textos bíblicos, com aquilo que Deus ele requer. E nós vamos perceber na lição aqui que o povo obedecendo a palavra de Deus, aí o Senhor ia agindo, ia se movendo e o milagre ia acontecendo. O povo ia usufruindo das benesses de Deus porque estava em obediência à sua palavra. Nós vemos no caso, lá em Gênesis,
O princípio de tudo, quando Deus havia dado uma determinação para o casal que estava lá no Jardim do Éden, no caso Adão e Eva, e a determinação de Deus, de repente aparece lá a figura da serpente, deturpando aquilo que Deus havia falado. E o que acontece? A mulher, ela prefere dar ouvido à serpente a obedecer a palavra de Deus. Consequência? Pois é, morte, separação de Deus, perde a bênção, perde a oportunidade de crescer quando é questionador, mas por que tem que ser assim? Uma coisa tão simples, por que eu não posso fazer? E aí avança o tempo, não obedece a Deus, quebra princípio do reino de Deus e com isso saem prejudicados. Ainda um terceiro parágrafo para a gente concluir essa ideia a respeito da obediência às determinações de Deus, eu leio. Para Josué seria um momento também marcante, porque Deus começaria a engrandecê-lo diante do povo. Ou seja, os obstáculos que para muitos são causa de derrota, para outros é uma grande oportunidade de crescimento com Deus. Assim como Deus operou grandemente ou grandes sinais por meio de Moisés, agora faria o mesmo por meio de Josué. Cabia a ele também seguir as determinações de Deus para que todos fossem favorecidos pela manifestação da sua glória. É importantíssimo que haja obediência, à risca. Se Deus deu a ordem, nós temos de Deus aqui, geral para nós, para todos nós. O que está na Bíblia Sagrada é para todos nós observarmos aí e cumprirmos, obedecermos. Agora, existem também aquelas determinações de Deus que elas são para nós pessoais, individuais. E se Deus mandou, existem proibições e existem determinações de Deus. Aquilo que Deus proibiu, não faça. E aquilo que Deus determinou, cumpra. Faça certinho, tá bom? Observe isso, porque é para nossa saúde espiritual, é para nossa prosperidade, é para o nosso crescimento. É isso. Então, obediência às determinações de Deus vai trazer crescimento espiritual, vai trazer amadurecimento para nós. Percebam que essa prévia aí da travessia do Jordão traz realmente para nós muitas lições. Devemos aproveitá-las bem. Seguindo o sumário da nossa lição, nós chegamos ao terceiro ponto, que é andar com Deus é sempre aprender algo novo. Temos que estar preparados para isso. Ande com Deus, e com Deus não há monotonia. O Senhor sempre tem algo diferente, tem algo extraordinário para nos ensinar. Eu diretamente tenho falado isso com os irmãos a cada dia. Pelo amor de Deus, não viva com Deus de 15 em 15 dias, ou de semana em semana, às vezes um culto por semana. Aí só vai lembrar de ter alguma experiência com o Senhor de 7 em 7 dias. Misericórdia. O nosso Deus, Ele quer que nós cresçamos dia após dia. Então, todos os dias o Senhor tem algo diferente, tem algo novo para ensinar. Então, a travessia do Jordão, a cada determinação de Deus, existia ali as suas instruções e as suas orientações. Hoje, com a igreja, nada diferente. O Senhor está todos os dias a ensinar, a instruir, tá bom? Por isso que é muito bom nós estarmos constantemente em reuniões de estudos. Se não existe todos os dias aí uma reunião de estudo, então que nós tomemos a iniciativa de meditar na palavra do Senhor todos os dias, para buscar de Deus algo diferente, algo novo, algo bom para alimentar aí a nossa alma. E aqui está, lembrar como o salmista disse, como amo a tua lei.
ela é a minha meditação todo dia, todo dia. Então, tenha sempre aí um tempo reservado para você comparecer diante de Deus para a leitura da palavra do Senhor Deus. Hoje tem uma facilidade muito grande, né? Você tem possibilidade de ter uma Bíblia aí digital no seu smartphone. Então, onde você estiver, você pode aí acessar e fazer a leitura da palavra de Deus. Medite. Olha, queira aprender mais. Vamos ao nosso material de classe, com o terceiro tópico: andar com Deus é sempre aprender algo novo. A ordem era para que os sacerdotes caminhassem até a beira do Jordão. As lições foram, primeiro, para o povo, depois Deus tratou com Josué. E agora também determina ordens para os sacerdotes e levitas. E quando chegassem lá, viria a próxima lição, ou seja, a direção para o próximo passo. É por isso que o incrédulo nunca sai do lugar. Sempre há necessidade de um próximo passo, mas ele não pode ser dado sem antes dar o anterior, né? Algo até lógico, muito claro, evidente, mas tem que ser falado, tem que ser repetido. Ir em direção ao Jordão transbordando, humanamente falando, era caminhar em direção ao improvável. Preste bem atenção nisso aqui. Então eu vou relembrá-los. O Jordão está na época da cega, está transbordando pelas suas ribanceiras. E a ordem de Deus agora é para que então caminhasse em direção, e os sacerdotes e os levitas, a ordem para eles é para que chegando lá, então eles tocassem o pé nas águas. E então, diante dos olhos humanos, caminhar em direção ao Jordão naquela condição, misericórdia, né? Então não era naquele momento ali, não era aquelas águas calminhas da época da seca, não. Águas transbordando o Rio Jordão, bem, aquilo ali havia um volume de água muito grande e velocidade, tá bom? Velocidade. E o povo agora está caminhando em direção a isso. Então, como colocado aqui na lição, essa era uma iniciativa improvável, né? Caminhar em direção ao Jordão daquele jeito era caminhar em direção ao improvável. A hora que pisasse, fosse até mais um pouco que perdesse a estabilidade, aquelas águas levariam. Isto do ponto de vista humano. Mas ali tinham homens que Deus, ele determinou, Deus, ele mandou, então nós vamos cumprir com a ordem de Deus. Mas como já tinham ouvido a respeito da travessia pelo Mar Vermelho, então tinham fé de que Deus faria o impossível acontecer. E assim então caminharam. O que Deus faria diante deles naquele momento seria memorável e renovaria a esperança do povo nas promessas. A partir daquele momento, Israel teria a certeza de que venceria todas as dificuldades que estavam do outro lado do Jordão. Seria um marco muito grande. Então, caminhar em direção ao improvável. Mas, a partir do momento que há a manifestação do grande poder, da grande glória de Deus, agora a fé seria renovada, né? Mas para que a fé seja renovada, tem que dar um passo, tem que caminhar, tem que crer, tá bom? Para que se possa caminhar, para que se possa andar em direção à vitória, tem que ter fé no coração, tem que crer no poder da palavra do Senhor. Então é como Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação da palavra de Cristo, ou pela palavra de Deus, como está aqui na revista corrigida, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus.
Então, nesse caso aí, é ouvir aquilo que Deus ele já fez no passado. É ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve e dá atenção e se lembra do que Deus já fez, então a fé ela é renovada. Então, diante das adversidades, o que nós temos que fazer? Mais uma vez, vamos nos voltar para ela. Palavra de Deus. Ao invés de ficar dando ouvido para tantas coisas que existem nesse mundo, ou para tantas pessoas que estão ao nosso redor, que não creem naquilo que Deus tem poder para fazer, e daí quer minar a nossa fé, e aí atrapalhar a nossa experiência com Deus, misericórdia. Vamos ouvir aquilo que Deus tem. Vamos ouvir Deus. Vamos dar a atenção à palavra de Deus. Porque só assim é que nós vamos ter experiências com o Senhor. Nosso terceiro parágrafo, a palavra de Josué para os sacerdotes era que assim que os pés dos levitas tocassem as águas do Jordão, estas seriam separadas. Conforme o verso 15, era a época da cheia do Jordão, e que por isso estava transbordando. Deus poderia reservar o tempo da seca para fazer o povo passar. O povo atravessaria com as águas do rio nas canelas, pelas canelas, né? Se fosse o tempo da seca. Mas o Senhor sabe perfeitamente o que faz. Era a época da colheita, e o povo, ao passar o Jordão, não teria tempo para preparar a terra para o plantio. Passando na época da cheia, eles colheriam da novidade da terra e teriam tempo então para preparar a terra para o próximo ano. Vamos fazer aqui o comentário a respeito desse verso de número 15 do capítulo de número 3. Época da cheia. E como eu li aqui, bem, Deus poderia passar com eles na época da seca, claro, mas olha como o ponto de vista de Deus e o ponto de vista do homem. E é por essa razão que nós temos que sempre olhar para as coisas do ponto de vista de Deus. Exclua o ponto de vista humano, a visão humana. A visão humana ela é limitada. Visão humana só faz com que você enxergue a que distância. Então, se você estiver num campo limpo, né, aberto, deserto, de repente, com uma boa vista que você tenha, talvez você vá bem longe. Agora, havendo obstáculos na nossa frente, acabou. Você só vai enxergar até esse limite aqui. Você não consegue ir mais além. Agora, do ponto de vista de Deus, eu me lembro aqui do que Deus disse para Abrão, ou Abrão, né? Quando já estava na terra, e Deus fala para Abrão, olha, erga os teus olhos e veja toda a terra diante de você. Tudo isso darei à tua semente. Então, tudo aquilo que os olhos pudessem contemplar, eu enxergo aquilo ali de uma forma, né? Eu vejo ali Abrão, quando ele olha, ele vai muito além. Ele não enxerga, ele não contempla somente com seu olhar, com seus olhos carnais, porque senão os morros ali seriam obstáculos. Ali, olha, a fé vai longe. A fé vai te levar adiante, bem mais adiante. Isso aqui é extraordinário. Então, a fé, ela vai fazer você enxergar além daquilo que os teus olhos carnais estão vendo. Então, o que nós, aqui na história, nessa narrativa, o que temos ali na frente? Um rio transbordando pelas suas ribanceiras. Época das cheias. Mas o propósito de Deus era muito maior. Por quê? Já explicado aqui na leitura. Época da cega. Então o povo, ao atravessar
passando aquele grande obstáculo ali, do outro lado já teriam colheita pronta para eles. Aí colheriam da novidade da terra, daquele ano, de que eles não trabalharam, não foram eles que plantaram, eles colheriam. E a partir dali, então, aí sim, eles trabalhariam a terra. Porque assim que eles pisassem na terra prometida, o maná iria cessar. E alimentar do quê? Mas Deus é o Deus da providência. Deus da providência. Eu posso aqui também me recordar e deixar como exemplo para vocês a ocasião que o povo estava no deserto e ali em Mara, terra, naquele deserto, na região de Mara, a água que eles tinham, o único que eles tinham ali para beber, o texto nos diz que eram águas amargas. Ou seja, as águas ali não eram potáveis, não tinha condição de beber. E o povo murmura contra Moisés, murmura contra Deus, tanto questionamentos. E aí o Senhor vai orientar Moisés, que vai ali então operar um milagre, e as águas vão se tornar, então, o texto diz doce, né? Mas tornam-se potáveis, e condição do povo beber. E o povo então é saciado ali. E aí levantam, vai continuar a caminhada, uns dias para frente, eles chegam até então um lugar onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um oásis. Ora, mas já não estava lá na frente? Eles já não passariam por lá? Deus já não iria levar esse povo até aquele lugar? Para que murmurar agora? Para que questionar o agir de Deus neste momento, se o que Deus tem preparado lá na frente é algo muito maior e muito melhor? Então, quando nós nos apegamos a observar e a focar só o obstáculo, só o problema, só a dificuldade, isso está fazendo com que a nossa fé ela seja prejudicada e a nossa visão espiritual ela não alcance aquilo que Deus tem reservado para nós do outro lado do Jordão, que é, no caso aqui, essa explicação para este momento de dificuldade, de grande adversidade. Mas do outro lado, além de estar na terra prometida, ainda tinha tudo muito bem preparado para eles. Então, este último parágrafo aqui, desse terceiro tópico, andar com Deus é sempre aprender algo novo, fecha aqui de uma forma bem didática para nós. Ande com Deus e esteja sempre preparado para aprender. Seja um verdadeiro discípulo, seja um verdadeiro aprendiz, esteja sempre pronto para, diante das coisas que estão acontecendo, você tirar um bom aprendizado, uma boa lição, ser instruído, crescer em graça, em sabedoria, conhecimento, diante dos homens, diante de Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar. Veja além daquilo que você está ali vivenciando naquele momento. Tá bom? Essa foi então, aqui, ou foi o nosso terceiro tópico, terceiro parágrafo do terceiro tópico, andar com Deus é sempre aprender algo novo. Assim nós chegamos à nossa conclusão. Eu vou fazer a leitura com vocês. Tanto o povo como Josué, os sacerdotes e os levitas tiveram paciência em Deus, obedeceram à palavra do Senhor e assim experimentaram as bênçãos da fidelidade do Senhor. Não apenas isso, mas tiveram também a fé renovada. E assim foram preparados para as batalhas que estavam reservadas logo à frente. A caminhada cristã deve ser marcada por crescimento e amadurecimento, pois somente assim o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Que isso venha se tornar uma realidade em cada um de nós, na vida dos nossos alunos. Vamos incentivar isso, vamos instigar
esse crescimento e este amadurecimento, que só vai acontecer por meio das dificuldades e adversidades que a caminhada, a jornada, ela nos apresenta. Vamos glorificar o Senhor também nas tribulações, pois a tribulação ela está produzindo algo excelente e maravilhoso na nossa vida. Está tendo aí uma renovação de fé, uma experiência maior com o Senhor e, consequentemente, paciência também está aí aumentando e o nome do Senhor vai sendo glorificado nas nossas vidas e nesta caminhada. Muito bem, lição 4, a travessia do Jordão e suas lições. Nós passamos pelo nosso sumário com uma introdução. Primeiro tópico aí, paciência para aguardar o tempo de Deus. Terceiro, obediência às determinações de Deus. Terceiro, andar com Deus é sempre aprender algo novo. E também fizemos a leitura da nossa conclusão. E agora, vamos repetir aí o nosso texto áureo de Josué, capítulo 3, verso 7. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Encerramos aqui a nossa lição de número 4. Deus dê graça a cada um de vocês nesta grande missão. E vamos seguindo aí o livro de Josué. Agora estamos prestes a atravessar o Jordão. E depois, então, nós temos outras lições maravilhosas aí. O povo, depois de passar por essa grande experiência, com certeza vai estar um pouco mais preparado para enfrentar as guerras e as batalhas que estão do outro lado, né? Então, vamos juntos aí nessas lições e que Deus continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs.
a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.